escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho. Olá, povo abençoado. Eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a missionária Ruth, esposa do pastor Carlos Alberto. Trabalhamos para o Senhor Jesus aqui no campo de São João do Grajaú. Atualmente eu também contribuo na obra de Deus como uma das superintendentes da nossa querida EBD. E neste momento eu quero agradecer ao superintendente da EBD aí do Maranhãozinho, o diácono Elias Rosa dos Santos, do qual eu tenho o orgulho de dizer que sou a sua mãe, e ele tem feito um bom trabalho aí na igreja, neste departamento de EBD, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue te abençoando e te usando para fazer a obra do Senhor Jesus, meu querido. E nesta oportunidade eu convido a você para tomar posse da palavra de Deus, da sua lição, da nossa querida EBD, para juntos estudarmos a palavra de Deus. O tema central do segundo trimestre de 2020, ele é muito abrangente para a nossa edificação espiritual. E nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, nós necessitamos aprender qual é o nosso papel como igreja eleita e redimida pelo sangue de Cristo. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e é um ensino maravilhoso e muito propício para os nossos dias atuais. O tema central da nossa lição, como sempre aqui está sendo divulgado, é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então este tema é muito bom, querido. Não perca nenhuma aula da Escola Bíblica Dominical, porque com certeza somará no nosso crescimento espiritual. E para darmos início ao ensino desta lição, a lição de número 9, a ministração da lição, eu convido você a orar juntamente comigo. Vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele possa nos auxiliar, para que venhamos aprender com mais facilidade o que a palavra de Deus está nos expondo neste momento. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Pai, neste momento te agradecemos por estarmos aqui para compartilhar a Tua palavra, para juntos aprendermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, que o Teu Espírito Santo venha tocar em cada um dos Teus filhos neste momento, para facilitar, ó Deus, a compreensão da Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, e ela também nos fortalece, ela nos mantém de pé diante de um mundo tão difícil como estamos vivendo. O Senhor é aquele que nos dá força e graça para ajudarmos na nossa trajetória espiritual aqui na terra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Então, queridos, vamos lá. A nossa lição de hoje é a lição de número 9, cujo tema é o mistério da unidade revelada. O mistério da unidade revelada. Mistério, nós sabemos que é um segredo, é algo que não é do conhecimento nosso.
E essa outra palavra também, ela é muito forte. Unidade, da unidade revelada. Ou unidade revelada, né? O mistério da unidade revelada. Observe na imagem aí da sua lição, observe que nós temos uma demonstração de unidade, onde nós vemos todos com as mãos unidas. E esta imagem, ela nos remete um significado muito importante, que todos nós estamos unidos em Cristo Jesus. É muito importante o papel da igreja aqui na terra. O texto áureo, que eu costumo dizer que é o texto de ouro, o texto valioso, que é extraído da lição, aonde nós vamos estar nos aprofundando no decorrer do estudo desta lição, nos diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3 e 5. No decorrer da lição nós vamos estar nos aprofundando de maneira mais ainda acessível para que possamos compreender melhor o que o apóstolo Paulo quis nos dizer através deste versículo. A verdade prática, que é a verdade que precisa ser posta também em prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Que privilégio no Novo Testamento os profetas e os apóstolos tiveram, né? Que não foi revelado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento estava oculto este mistério. Foi revelado no Novo Testamento. Então, as coisas de Deus, elas são mistérios, mas o mistério aqui foi revelado no Novo Testamento. Aqui nós temos a leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro de Efésios, na carta, melhor dizendo, do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 a 13. Depois você pode fazer uma leitura minuciosa para que você possa compreender ou reforçar aquilo que você vai estar estudando neste momento. E depois de nós analisarmos o texto áureo, a verdade prática, nós vamos estar dando início agora à nossa introdução da nossa lição. Nos diz o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, que está lá em Efésios 3, de 1 a 4, onde foi feita a leitura oficial, ou a leitura bíblica em classe. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, Efésios 3, 4 e 6. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Efésios capítulo 3, versículo 11. Então, no decorrer desta lição, nós vamos estar estudando justamente o desenrolar dos fatos deste mistério revelado aos profetas e também aos apóstolos do Novo Testamento, né? O primeiro ponto, ou seja, o primeiro tópico da nossa lição nos diz: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. E aí nós vamos passar aqui para o primeiro item do primeiro ponto, aonde nos diz o conceito bíblico de mistério. Então nós vamos ver aqui o conceito, o que significa. Essa palavra mistério, ela vem do grego, que significa mysterion, a palavra que tem o significado de segredo ou doutrina secreta.
Indica também alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, as falsas religiões que ensinavam de acordo com o ponto de vista deles. Não era dessa forma. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Nós fomos alcançados, né? Já no Novo Testamento foi que esse mistério foi revelado e nós somos privilegiados porque nós tivemos acesso, né? Nós somos salvos por meio do Senhor Jesus Cristo, da morte de Cristo ali na cruz do Calvário, todos nós sabemos, né? Somos salvos e recebemos tudo isto através da graça de Deus, que é o favor imerecido, que nós não merecemos e o Senhor Deus nos concedeu por meio do seu Filho Jesus Cristo. O segundo item do primeiro ponto nos diz o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como que parece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foram manifestados como agora. Essa expressão como, dentro da língua portuguesa, ela vem ser um advérbio que nos explica com mais intensidade que nós fomos privilegiados por Deus no nosso tempo, agora, no Novo Testamento. Nós vivemos justamente o Novo Testamento. Indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito Santo. Olha só a vantagem que nós temos como Igreja de Cristo. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Não quer dizer que ninguém tomara conhecimento desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Deus, ele revelou o mistério que esteve oculto no Antigo Testamento. Esse primeiro tópico aqui, ele nos fala e explica que o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera oculta desde a eternidade. Observamos aqui claramente que o mistério oculto está se referindo a essa junção de judeus e gentios, formando assim um só povo, integrantes do mesmo corpo. Quem é este corpo? É a Igreja de Cristo, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. O terceiro item nos diz o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. E aqui nós temos uma sequência de referências bíblicas e vamos dar continuidade no terceiro item. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a Igreja. Aí está o mistério oculto, que está em Efésios 3, versículo 6 e o versículo 10, da mesma referência, né? Então, queridos, os profetas não sabiam como isto aconteceria, como seria o desenrolar dos fatos, né? Não sabiam que por intermédio do Senhor Jesus Cristo, através da sua morte ali na cruz do Calvário, essa barreira seria rompida, essa desunião entre os judeus e gentios jamais existiria, porque nasceria
e morreria o Salvador do mundo para derrubar todas essas barreiras de separação que prejudicavam as pessoas, afastavam muitas pessoas de Deus. Então Jesus veio para salvar toda a humanidade, todos aqueles que se chegam para Ele, Ele recebe, perdoa e transforma e dá uma nova vida, né? Então não seriam mais dois povos, mas seria um povo só, chamado Igreja, a Igreja de Cristo, que somos nós que fazemos parte desta Igreja do Senhor Jesus. O segundo ponto nos diz o seguinte: o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Primeiro item: revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Está lá no livro, na carta aos Efésios, capítulo 3, e o versículo 1 a 3. Em passagens correlatadas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Isso aqui é muito importante, queridos. Ele declara de uma maneira muito clara que ele não recebeu seu apostolado de homem algum. Está lá em Gálatas, capítulo 1 e versículo 1. Que a doutrina que ele ensinava também não aprendeu com nenhum homem. Gálatas 1 e 11. E que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Gálatas, capítulo 1 e o versículo 16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão que eles foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Está lá em Gálatas capítulo 1 e versículo 12. Que coisa extraordinária, né? Deus trabalhou de maneira detalhadamente na vida do apóstolo Paulo e chamou, preparou, comissionou ele para fazer a obra de Deus. E que obra relevante para a Igreja de Cristo, ali a igreja primitiva. E hoje serve para nós, né? As cartas que o apóstolo Paulo escreveu, cartas tão abrangentes que nos edificam espiritualmente. Aí nós vimos sobre a revelação aos apóstolos e profetas. Vamos ver agora o segundo item do segundo ponto. O mistério oculto revelado. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é quem? A igreja. A igreja. Quem era esse mistério revelado? Que Deus se revelou no Novo Testamento através dos profetas e dos seus apóstolos. A igreja de Cristo, eu e você, somos privilegiados, fazemos parte desta revelação divina do Senhor Jesus Cristo. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Desde sempre. Temos aqui outras referências, mas vamos prosseguir. As referências estão nas nossas lições, na lição de cada aluno, de cada professor. Depois é só conferir, porque o tempo aqui não dá para a gente apresentar essas referências. E prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Efésios capítulo 3 e o versículo 10. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Essa parte aí, queridos, nos leva a compreender que eu
e você, como igreja de Cristo, que fazemos parte deste corpo de Cristo, Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, devemos proclamar ao mundo esse mistério. Nós não temos que guardar só para nós, mas devemos levar ao alcance daqueles que não conhecem o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ele veio para todos, seja qual for a pessoa, seja qual for o ser humano que tenha praticado os maiores crimes bárbaros, o que ele tiver feito, Deus perdoa, apaga e transforma. Nós não podemos omitir esta realidade, esta verdade, este mistério que o Senhor Jesus Cristo revelou. Deus ele nos chamou para uma missão, para anunciar também as suas boas novas. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos fazer notório às pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, sermos agência divina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, né? O terceiro item nos diz a magnitude do mistério. Essa palavra magnitude, ela tem também um significado bem extenso. Nos diz o seguinte, o significado dessa palavra. É um grau, podemos assim dizer, apresentar um grau de intensidade, a grandeza. Quando se usa essa expressão magnitude, a gente quer expor que é algo que tem um enorme valor, que é expansivo, né? E que nos traz uma ideia de uma coisa muito valorosa. Então aqui nos diz a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa, que está em Gálatas 3:28. Eu convido você para ler comigo e eu vou estar fazendo a leitura na Bíblia, na linguagem de hoje, tá? A nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, que nos diz o seguinte, Gálatas 3:28. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Não tem distinção. É como o comentarista que falou, que não tem realmente nenhuma separação, nenhuma distinção entre pessoas, etnia ou classe social. Seja rico, seja pobre, seja pessoa da alta sociedade, sejam pessoas menos favorecidas. O Senhor Jesus, ele entregou a vida dele por toda a humanidade, por todos. Então ele está à disposição de todos. Infelizmente, muitos o rejeitam, né? Mas nós já abraçamos a salvação que há na pessoa bendita de Jesus e precisamos compartilhar com aqueles que não conhecem, nada sabem absolutamente acerca deste benefício que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Então, dando prosseguimento, até alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Eles custaram compreender que era assim que deveria ser, assim que deveria se proceder. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio, como ainda falamos ainda há pouco, né? Falamos e foi bem enfatizado sobre isso. Então, a magnitude do ministério, ela é abrangente a todos, não exclui e não inclui alguns, ela é inclusiva, abrange a todos, não importa quem é, a pessoa, de onde é, a sua nação, a cultura, engloba a todos, a salvação é para todos. O mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Essa igreja, podemos dizer que é a igreja universal que Cristo fundou.
Não é um rótulo denominacional, não, mas é a igreja fundada por Cristo Jesus em todos os 4 cantos da terra. É a nova raça espiritual formada por uma comunidade internacional em que judeus e gentios são iguais e desfrutam dos mesmos privilégios espirituais em Cristo. O terceiro ponto traz um tema também importante para a nossa compreensão. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Aquilo que aconteceu no jardim do Éden, entre Adão e Eva e a serpente, não era nenhuma novidade para Deus. Deus sabe todas as coisas. Já era pré-estabelecido, como diz aqui o nosso comentarista nos fala, né? Já era pré-estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. Nós não temos esse atributo de Deus, é somente peculiar de Deus. E ele sabia o que aconteceria, como procederia, porque ali era o início, né, de todas as coisas, desenrolados, fatos, para que nascesse o Salvador do mundo, que salvaria a humanidade, que perdoaria o pecado de todos os povos. O primeiro item do terceiro ponto: as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano, além do nosso entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Imensurável é algo que não se pode medir. É imenso e ilimitado. É tão interessante, né, a gente observar que tudo que Deus faz é perfeito. Essas boas novas eram algo imensurável. O amor de Deus não se pode medir. Não se pode medir. A gente vê em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável, está além dos nossos limites de compreensão, porque Deus nos fez com um limite mesmo bem pequeno, diante da grandeza do Deus Todo-Poderoso. E eu convido você também a ler a próxima referência, Efésios 3, versículo 18 e 19. Efésios 3, 18 e 19. Vamos à leitura. Diz o seguinte: para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade, né? Está se referindo realmente ao amor de Deus, para que possamos compreender, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. É importante quando nós compreendemos realmente o que a palavra de Deus está nos ensinando, junto com o povo de Deus. Deus, ele sempre apreciou a unidade, a união, porque aonde há união, no Salmo 133 nos diz, quando há união, aonde há união, o Senhor ordena a bênção, é abençoado por Deus. Dando prosseguimento, nós vemos também já ainda no terceiro ponto, fazendo parte ainda do primeiro item, tudo abrange o beneplácito. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina. Beneplácito. O beneplácito quer dizer o consentimento,
da vontade divina que articulou o plano. O conteúdo desse plano está em Efésios 2, 1 a 6. E a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus, né? O plano pré-estabelecido por Deus foi executado por Cristo Jesus para todos nós, para toda a humanidade. O segundo item do terceiro ponto nos diz o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Deus guardou este mistério para que fosse revelado apenas já no Novo Testamento, onde tudo veio à tona, o mistério que era o segredo de Deus para a humanidade, para eu e você, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O terceiro item do terceiro ponto, vamos agora estar encerrando esse terceiro ponto. Vamos lá. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, não veio por meio do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Mais uma vez o comentarista destaca que Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o advento, ou seja, por trás de todo o evento da história, existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Importante isso aqui, né? Então, nos dá a entender aqui, o que nós vemos aqui, dentro desse plano pré-estabelecido por Deus, o que entra em cena são os atributos de Deus, que são inerentes dele. Os atributos de Deus que estão em evidência diante desta cena. Quais são os atributos de Deus? A onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Os três atributos de Deus. Só Deus tem estes atributos. Deus não permitiu que a humanidade possuísse, porque é peculiar de Deus. Deus é soberano, Ele está sobre todas as coisas. Então observe que a onipotência e a onipresença e a onisciência divina, que são os atributos de Deus, eles revelam o quanto Deus é soberano e sustentador daquilo que planeja de antemão. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus prepara, acontece. Não somente fica nos planos, mas é concretizado. E aqui nós vemos a evidência do plano de Deus, que foi a salvação para a humanidade. A junção dos povos, não tinha mais somente judeus e gentios separadamente. Através da morte de Cristo Jesus, estes povos uniram-se. Por isso que eu falei no início sobre a imagem daquelas mãos todas próximas, todas unidas. Ali representava um povo unido através do Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, surgiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. As Escrituras, elas esclarecem o mistério que estava oculto. Então, tudo está revelado através da palavra de Deus no Novo Testamento, através dos profetas e dos apóstolos, que Deus revelou e mostrou que surgiria, que nasceria um Salvador do mundo. E foi evidenciado tudo isto através do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos à conclusão. Leia comigo. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas,
Judeus e gentios estavam inseridos nesse ministério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, queridos, esta lição ela veio justamente para nos despertar como igreja de Cristo, para que nós venhamos estar valorizando cada momento, esta salvação tão gloriosa que eu e você recebemos do Senhor Jesus Cristo e precisamos compartilhar com aqueles que não conhecem nada sobre Deus. Querido, nós estamos vivendo um momento tão difícil para a igreja de Cristo aqui na terra. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo cabalmente. Todos os sinais que o Senhor Jesus deixou como alerta para os seus discípulos e hoje serve para nós, está se cumprindo. E nós precisamos estar mais perto de Deus, estarmos intimamente ligados com Deus, conectados com o trono de Deus, com o trono da graça, para que no momento em que o Senhor Jesus vier arrematar a sua igreja, vier buscar o seu povo, nós possamos ir juntamente com esta igreja, com este povo dos 4 cantos da terra, este povo que Deus salvou, libertou e deu um nome também chamado Igreja de Cristo, que sou eu e você e todos aqueles que confessaram e que servem ao Senhor verdadeiramente. Então, queridos, vamos cada dia mais buscar o Senhor, estarmos mais perto de Deus e estarmos alegres, porque mesmo diante das dificuldades que nós estamos vivendo nestes últimos dias, nós precisamos estar alegres porque Jesus está voltando. Nós não vamos ficar aqui para sofrer juntamente com aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. Mas o Senhor tem compromisso comigo e com você. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor Jesus Cristo. E diante desse momento que nós estamos vivendo, onde nós vemos muitas pessoas com a fé, até a fé abalada, outros com o seu psicológico muito afetado devido a tantas informações, e ali chega o medo, bate um pavor e gera até o pânico, né? As pessoas estão assustadas. Nós não podemos reagir dessa forma, porque nós temos um Deus que cuida do seu povo, que vela pela sua palavra para cumprir, e nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Nesse espaço eu quero falar isso para você, que nós precisamos estar nos ajudando mutuamente quanto igreja de Cristo. E diante disso eu quero te convidar mais uma vez para nós orarmos ao Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Ele por essa tão grande salvação que Ele nos deu e pedindo que Ele nos conforte, nos console e que nós não venhamos a esquecer o que Ele diz na sua palavra. 10.000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. 1.000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos, temos promessa de Deus. Vamos tomar posse da promessa de Deus em nossa vida e nenhum mal nos atingirá. E nada abalará a nossa fé, porque a nossa fé ela está alicerçada em Cristo Jesus. Olhe comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esta salvação tão preciosa, tão gloriosa que o Senhor nos deu através do Senhor, do Seu Filho Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, nos ensina a cada dia a valorizar este sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós, que possamos Te amar, Senhor, cada dia mais, que não venhamos, Senhor, enfraquecer espiritualmente, mas que possamos prosseguir firme a carreira que nos está proposta. Espírito Santo de Deus, conforta aqueles que agora, quem sabe, estão sofrendo com algo, ó Deus, na sua família, sofrendo com este problema que talvez tenha afetado algum membro da sua família ou talvez a própria pessoa que esteja me ouvindo. Deus, eu te peço, repreende todo o mal. Senhor, Tu és o bálsamo no momento de dor, de aflição. E, Senhor, Tu tens a cura para a nossa nação. Aumenta a nossa fé em Ti. Senhor, nos defende do mal. Que possamos estar imunizados por Ti, Senhor, para sermos vencedores cada dia mais. E que possamos, Senhor, resistir firme todas as investidas do inimigo. E que possamos cada dia mais estarmos mais perto de Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, ouve a nossa oração, intercede ao Pai juntamente, ó Deus, interceda ao Pai por nós, porque somente o Senhor Jesus Cristo
pode nos fazer, ó Deus, triunfar diante de todas essas adversidades que a vida nos propõe. Deus nos dá graça, sabedoria e que possamos te agradar todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Eu quero mais uma vez agradecer ao irmão Elias, né, pelo convite e dizer que Deus ele tem um propósito para você através dessas aulas da Escola Bíblica Dominical. Não perca nenhum domingo a ministração da lição e nós seremos mais fortalecidos espiritualmente na pessoa bendita de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com Deus e que a cada dia você possa estar mais firme nos caminhos do Senhor Jesus. Amém.